casa da minha avó foi construída bem em cima de um imenso barranco, de modo que o quintal, nos fundos, ficava bem abaixo do nível da rua principal. Todas as casas daquela rua eram assim, e todas tinham as mesmas características estruturais. Por força dessa característica, a casa tinha um imenso porão transformado em quartos, e que naquela época serviam para abrigar quem precisasse de ajuda, sendo parente ou um conhecido que momentaneamente não tivesse onde morar. Eu andava por esses quartos feitos de cimento e, mesmo sendo assustadores, eram iluminados pelas portinholas sempre abertas nas laterais, o que dava a impressão de um grande labirinto que pouca gente se atreve a dizer se é coisa do bem ou do mal. Mas havia uma parte do porão, distante desses quartos de cimento, onde ninguém tinha permissão de entrar. Ele fora construído assim, acredito eu, porque era separado do restante por uma janela quadrada com uma portinhola de madeira reforçada, sempre trancada por um cadeado. E essa janela quadrada era a única forma de se entrar ali dentro. Muitas vezes parávamos ali, em frente à janela, e empurrávamos com força a placa de madeira, a essa altura velha, a pintura carcomida, mas muito resistente. Queríamos saber a todo custo o que havia ali dentro. Talvez, se a janela ficasse aberta, nossa curiosidade não fosse tanta e veríamos o porão proibido como um lugar desinteressante como outro qualquer. A verdade é que até uma criança teria dificuldade em passar por aquela janela se precisasse entrar naquela parte do porão. Aos poucos, foi ficando claro para todos nós, crianças na época, que ali era um lugar que, além de proibido, era muito misterioso. Portanto, nós, os netos, tínhamos permissão para brincar em todos os cantos da enorme casa, mas nunca mesmo deveríamos entrar naquele porão. E isso ficava claro pelo tamanho da janela e do cadeado que desestimulava até mesmo os mais curiosos. Um dia, o pedreiro conhecido da família, o único que entrava e saía lá de dentro, esqueceu de fechar o cadeado da janela quadrada que dava para o nosso porão proibido. Eu e meus primos, nos fins de semana que estávamos na casa da minha avó, tínhamos faro para esse tipo de novidade, e logo descobrimos que o porão misterioso finalmente estava aberto para nossa visitação. Naquele final de tarde, ficamos paralisados diante daquela inesperada surpresa. A janela estava aberta. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo tudo ganhava ares de um filme de terror. E nós sabemos bem o que acontece quando nesses filmes alguém decide entrar em algum lugar proibido. Não aguentávamos mais de curiosidade. E sabíamos que fora um descuido do pedreiro da minha avó, e logo ele voltaria e lembraria de fechar a janela quadrada novamente, e talvez perdêssemos a oportunidade única de ver o que havia ali dentro, talvez para sempre. Era como se uma voz, vinda ali de dentro, nos oferecesse uma grande recompensa se por acaso fôssemos corajosos o suficiente para ultrapassarmos aquele portal enigmático. A voz que eu ouvia era de uma criança também. E ela dizia: "Venha, vamos brincar aqui dentro. Existe um mundo diferente aqui que seus pais não podem imaginar. Nós vamos nos divertir muito aqui dentro." Minha imaginação fervilhava, e era como se cada passo, na direção daquela janela quadrada, agora entreaberta e sem cadeado, fosse saudada por uma comemoração daquela pequena voz que insistia na promessa de diversão sem limites. E passar dos limites era tudo o que eu queria naquele final de tarde. E talvez passasse para um outro mundo, onde não havia aulas de matemática, nem aqueles professores com distúrbios psicológicos que atormentavam os alunos mais frágeis, como se descontassem neles a vida maldita que levavam em casa e no trabalho.
Disseram que eu tinha algum problema, mas eram eles os verdadeiros monstros. Entrar naquele porão proibido com certeza era melhor do que entrar na aula de matemática com aquele professor magro, de barba comprida e óculos de fundo de garrafa, que escolhia os alunos para ir ao quadro negro resolver um problema, enquanto se lambuzava de prazer vendo o terror que nos impingia. Afastei da cabeça a imagem do meu professor de matemática, louco por uma vítima, capaz de um sacrifício humano em prol do seu mórbido prazer. Eu e meus primos ainda estávamos diante do porão proibido e olhávamos uns para os outros. Quem seria o primeiro? Quem seria o mais corajoso? Mesmo com o sangue gelando em nossas veias, notamos que estávamos cada vez mais perto da janela quadrada e a um passo de entrar. A voz que vinha lá de dentro ria e dizia que era muito fácil. Bastava colocar uma perna para dentro, baixar a cabeça e rolar o tronco, de modo que a outra perna tivesse espaço para entrar também. Pronto. Um mundo novo se abriria para todos nós. Meus primos recuaram, mas eu não. Eu ouvi um deles dizendo que não era certo entrar ali e os mais velhos sabiam o motivo. Eu não entendia o que ele dizia, porque a voz do meu amigo invisível, que vinha lá de dentro, ria sem deixar de me avisar que poderíamos brincar para sempre. E não haveria mais escola, nem paz para se baterem, gritando entre eles, insensíveis a uma criança de 7 anos que teria a alma torta pelo resto da vida, independente de qualquer remédio que a medicina tivesse. Assim, abri a janela quadrada que dava para o porão. O cadeado caiu no chão do lado de fora, ao mesmo tempo que senti um bafo quente vindo de dentro, como se o aquecedor estivesse no máximo de sua potência. É bem quentinho aqui, meu amigo, me disse. O cheiro não era agradável e lembrava o dia que tinha visto com meus amigos um gato morto, despedaçado, num terreno baldio perto da escola. O bicho estava tão deformado que nem dava mais para saber se era um gato ou cachorro. Pela pata preta e apesar das moscas, achamos que era mesmo um gato. Aquele cheiro ficou preso na minha roupa da escola, chamando a atenção de todos à minha volta. Talvez nunca tenha saído dali. Olhei para dentro do porão proibido. Estava bastante escuro, mas dava para ver pedregulhos e o que pareciam ferros retorcidos. Sobre eles uma cascata de água que se acumulava num canto, formando ali um pequeno lago que parecia querer crescer e se transformar num rio, que talvez tivesse correnteza o suficiente para me puxar. Meu amigo invisível parou por instantes, e vendo que eu estava muito próximo de entrar, agora me dava vozes de comando, berrando que eu era um covarde e que se não entrasse ali agora levaria uma vida de covarde. Estava entardecendo muito rápido, e quando olhei novamente já não dava para ver mais nada lá dentro. Ouvi apenas o som da água, como se saísse de uma bica mal fechada, esquecida ali dentro por algum descuido. Quando estava muito próximo a passar a perna pela janela, senti uma mão me pegando pelo ombro e me jogando para trás. Era o pedreiro que trabalhava para minha avó. Ele não parecia tão bravo quanto eu imaginava que ficaria. Afinal, se acontecesse alguma coisa com alguém, ele seria o culpado por ter deixado a janela do porão proibido aberta. Ele pôs as mãos à cintura e nos disse que era um lugar vazio, da época da construção, e perigoso por causa do cheiro que poderia de alguma forma nos deixar inconscientes, e do vazamento de água que ninguém descobria, nem mesmo o meu avô, o construtor do lugar. Dito isso, passou para o lado de dentro, exatamente como o meu amigo invisível tinha me ensinado. E mostrou que não havia nada ali para se temer. Era apenas um porão e nada mais. O
Pedreiro saiu lá de dentro, bateu a poeira que ainda cheirava muito forte a pano velho, daqueles que ficam guardados no armário durante todo o verão e um dia ganham vida como se tivessem voltado dos mortos, e fechou novamente a janela quadrada com um cadeado. Nunca mais voltamos ali, nem vimos a janela aberta novamente. Anos mais tarde, quando minha família vendeu a casa, soubemos que o comprador, procurando a origem de tanta água, morreu lá dentro por causa de um fio desencapado. Fico imaginando se ele também não ouviu a voz do meu amigo invisível dizendo: aqui não tem matemática, nem pais que brigam o dia inteiro.